Hoje nós vamos falar sobre Jeremias capítulo 1 e eu tenho aqui uma proposta de reflexão, uma proposta devocional de você responder 4 perguntas. Se você conseguir responder essas 4 perguntas, você vai estar com a sua vida organizada espiritualmente. E caso você não consiga responder uma delas, é aí que você deve fazer a sua reflexão, que deve se aprofundar no tema. Mas vamos logo, vou ler um pedacinho do texto, uma pergunta, um pedacinho do texto, uma reflexãozinha, uma pergunta, tá certo? Vai ser assim o nosso propósito hoje. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem me acompanhando sempre. Esse pessoal que está aí está desde o primeiro dia dos 40 dias proféticos. E se você não pegou os 40 dias, mas está chegando só no vídeo aqui e acolá, também não tem importância. Eu sou muito grato a você, a essa família que a gente está construindo aqui, de pessoas que estão se edificando e construindo a sua fé. Tem gente que está me perguntando se eu vou continuar fazendo vídeos assim mais curtos depois dos 40 dias. Quem sabe, Deus está ministrando, Deus está falando, vocês estão vindo, de repente me empolga, né? A gente continua fazendo. Eu tenho sentido que está dando certo. Deus está falando, Deus está mexendo. Todo dia eu acho assim, será que Deus vai falar hoje comigo? Aí vai e fala, me dá uma palavra. Então, eu sou muito atento a esses sinais. Se Deus está ministrando, então é sinal de que a coisa deve ir para esse lado, pelo menos por enquanto está dando certo, né? E vocês vão me dando comentário aí, escrevendo para mim como é que vocês estão se sentindo. Não se acanhem de comentar, certo? Porque quando vocês dão, assim, como é que vocês estão passando, como é que isso está chegando no seu coração, isso também me ajuda a refletir se eu devo continuar fazendo dessa forma, se não, se eu devo fazer de outra forma, tá certo? Combinado? É a nossa troca aqui, a nossa conversa. Vamos lá. Jeremias capítulo 1, no verso 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, presta atenção, essa frase aqui é a mais importante: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Vamos começar com você fazendo a reflexão. Qual foi o primeiro dia que você se encontrou com Jesus Cristo, se encontrou com Deus, teve a consciência do mundo espiritual, da presença de Deus no seu coração, a vinda do Espírito Santo habitando em você, aquele sentimento de perceber que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é justo. Quando foi a primeira vez que você se encontrou com esse mundo espiritual, com a presença de Deus na sua vida? E também nesse dia, quando a gente se encontra com Deus, às vezes a gente tem aquela consciência, não sei como, de que mesmo sendo hoje que eu me encontrei com Deus, eu tenho um sentimento que eu sempre conheci Ele. Olha, na verdade, eu nunca tive distante de Deus. Está certo que aqui naquele dia eu disse sim para Jesus. Está certo que naquele dia eu tive uma consciência da presença dele. Mas eu nunca me senti distante de Deus. Deus sempre esteve ali conversando comigo, no meu coração. De alguma maneira eu percebia que Deus já estava no meu caminho. E nisso a gente vai percebendo essas ideias, né? Olha, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, eu acho que Deus já estava ali preparando a minha vida, construindo meu projeto de vida, meu chamado, meu propósito. Não diz o texto? Antes de formá-lo, eu o escolhi. Então, parece que antes de eu vir até eu vir a esse mundo, Deus já tinha um plano no coração dele. Ele viu uma necessidade nessa terra, viu dores, viu propósitos e pensou, preciso fazer aqui um ser humano que vai chegar nesse mundo com um propósito e vai ser a minha solução para tudo isso que está acontecendo. Então vou formar aqui a Juliana, o Roberto, o Pedro, né, a Cláudia. Qual é o seu nome? Deixa eu ver. Gilmara, tem uma Gilmara que sempre me escuta, né? Guiomar, Celina. Pô, Deus está pensando aqui, tem um propósito nesse mundo, tem uma dor social, tem uma necessidade. Preciso de um ser humano, de um filho de Deus, de uma pessoa capaz de chegar nessa terra e ganhar assim um conjunto de habilidades e capacidades no poder do Espírito Santo para transformar essa dor. Então vou pensar aqui, pensei na Celina, aqui. Antes de você nascer, você era uma planta baixa de Deus, um projeto de Deus.
Então tem esse sentimento. E você vai perceber aí que Jeremias profetizou até o reinado de Zedequias. E quando você vai perceber o tempo em que Jeremias ficou profetizando, ficou agindo em nome de Deus, dali para 40 anos. Então esse texto não está falando somente do chamado dele, mas está falando de um chamado, de uma escolha, de uma separação, de uma manifestação do Espírito Santo por um longo período de tempo, através de uma missão que foi sendo ministrada até ele chegar a 40 anos de ministério. É algo que vai percorrendo a sua história, a sua narrativa de vida. É uma essência que representa quem ele é nesse mundo, porque ele fez isso durante toda a sua vida. Ele é um profeta, ele é boca de Deus. A Deus se manifesta através da sua vida. Primeira pergunta para você. Qual é, na sua vida, uma representação disso que a gente está conversando? Você sente em que em algum momento Deus te chamou para um propósito, que você desde o ventre da sua mãe você tem sido construído, preparado para agir nesse mundo a partir de um propósito divino, de um chamado divino, que você é a pessoa certa para resolver uma dor social, que você é a essência de uma palavra de Deus para esse mundo. E quando você age nesse mundo, você transforma essa sociedade a partir desse chamado, que você sente que é desde lá do ventre da sua mãe. Mesmo que foi lá naquele dia, em 1999, que você conheceu Jesus, naquela igreja pequenininha no interior, né? Não foi? Mas ali você conheceu Jesus, mas você tem aquele sentimento que Deus sempre te preparou desde o ventre da sua mãe. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Qual foi o chamado de Deus para a sua vida? A sua vida tem um propósito? Qual é? Você consegue entender, consegue responder isso de maneira firme? É possível que essa pergunta gere uma pequena crise nos tempos atuais. Por quê? Porque nos tempos atuais você percebe que as pessoas não ficam fazendo apenas uma coisa. A vida está muito dinâmica e você pode passar 5 anos da sua vida atuando numa área da sociedade e de repente daqui mais 10 anos você atuar em outra área, porque a vida é dinâmica e ele vai levando a gente a partir de mudança de estações, de climas. Você tem que se adaptar a novas tecnologias, a novos momentos, a sua vida é complexa. E você percebe assim, Jeremias atuando por 40 anos, num único lugar, sendo chamado desde o ventre da sua mãe. De repente você pensa, Felipe, você está dizendo que eu tinha que ficar fazendo a mesma coisa a vida toda? E o chamado de Deus desde o ventre da minha mãe para fazer uma coisa a vida toda? A minha vida está sendo vários ciclos, eu não consigo pensar dessa forma. É verdade, de repente, no momento atual, que não é o mesmo momento de Jeremias, a vida se estabelece através de ciclos. Uma época eu fui uma pessoa que trabalhava com vídeos publicitários e fui bênção de Deus ali. Outra época eu fui um pastor de igreja denominacional, atuando e agindo dentro de uma instituição religiosa estabelecida. Deus tem um propósito ali. Hoje eu tenho me tornado um pensador cristão, uma pessoa que lê muito, que pensa muito, que escreve esboços longos, que faz vídeos para a internet para atingir várias pessoas que estão aí fora. É outro propósito, mas às vezes é o mesmo propósito, mas mudou de lugar, mas mudou de intenção, mudou de lugar. Então, a vida é dinâmica. A gente também não sei se daqui a 5 anos eu vou estar fazendo outra coisa. Mas o que você poderia pensar em relação a isso, para você santificar um pouco essa sua fala, é: se isso que você está fazendo está sendo direcionado pelo Espírito Santo, então você ainda está sendo guiado dentro desse chamado. E de repente, seu chamado está para além das coisas atuais que você está fazendo. Por exemplo, você foi chamado para ser uma pessoa que transmite fé onde tem desesperança. Você é um promotor da fé em Cristo Jesus, para as pessoas não desistirem da vida, para elas continuarem vivendo, continuarem alegres e transformando essa sociedade a partir da fé em Deus. Vamos supor que você tem no seu coração um princípio de chamado desse. Mas você pode manifestar isso na enfermagem, você pode depois manifestar isso sendo uma pessoa que tem uma comunidade, você pode manifestar isso sendo uma pessoa veterinária que cuida dos animais e dos seus clientes. Onde você for, o chamado é o mesmo, mas você manifesta ele em ambientes diferentes. Então não quer dizer que você muda de atividade na sua vida, você é uma dona de casa, você é uma pessoa que trabalha com engenharia, não importa. O importante é que por trás dessa atividade que você está vendo, existe um chamado que é maior, um princípio maior ao qual você está obedecendo. E tudo que você está fazendo
através do Espírito Santo guiando a sua vida. O problema seria assim, você não para em lugar nenhum, não porque o Espírito está te levando, mas porque você é inconstante, você é uma pessoa indecisa, não sabe o que quer, você está lutando contra o chamado de Deus, né? Tu sempre soube no coração que Deus queria algo para você, mas você está resistindo tanto a esse negócio que você fica tentando fazer outras coisas na vida e nada dá certo. Aí você acha que não, é Deus que está mandando fazer várias coisas, mas não é. É uma rebeldia contra aquilo que Deus te chamou de verdade. Então você tem que só tomar esse cuidado. Primeira pergunta respondida, tá legal, tá firme, internalizou, tá espiritual. Vamos para a segunda pergunta. Então vamos ler aqui mais um pedaço do texto que diz assim, olha só. 6. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias tinha uma preocupação. Ele era muito jovem, não tinha lastro, não tinha autoridade, não tinha peso em suas palavras. A sua missão era grande demais para o seu contexto, para a sua estrutura, para a sua competência. Então ele tinha um porém, ele tinha um senão. E ele então está representando aqui nesse momento as nossas dificuldades de dizer sim para esse chamado, as nossas dificuldades de fazer a obra de Deus. É aquela coisa que nos afeta. Por exemplo, a sua dor. Você tem uma dor tremenda no organismo, uma dor nas costas, uma dor na alma, um emocional fragilizado, uma doença, uma síndrome, e aí Deus te chama para um propósito grande. Aí você diz: mas Senhor, eu sou uma pessoa bipolar, eu sou uma pessoa que é fragilizada emocionalmente, eu sou uma pessoa que tem traumas, eu sou uma pessoa que tem dificuldades físicas, eu sou uma pessoa, Pai, que tenho responsabilidades tão difíceis, tão complicadas, que eu nunca poderia fazer isso que você está me chamando. Eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa com dificuldade de aprendizado, eu não sou uma pessoa instruída, eu não sou uma pessoa que sabe lidar com pessoas muito refinadas. Então você começa a dizer várias questões que impedem você de fazer o chamado de Deus. São os seus poréns, são os seus senãos, é o peso de levar essa cruz. A gente percebe lá, quando Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Tem um negar a si mesmo. Esse negar a gente pode entender que é negar meus desejos cobiçosos, né? Coisas complicadas na vida, mas também tem o fato de você superar as dificuldades que lhe impedem de dizer sim para essa cruz que Deus está te colocando na frente, para esse desafio. Então, há uma dificuldade, há um porém, há uma luta interna sua que diz... É a sua justificativa, é a sua desculpa. Quando Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, ele disse: vá falar ao faraó, vai libertar meu povo, vai mostrar as pragas, vai fazer o projeto que eu tenho para você. O que foi que Moisés falou? Eu sou um homem pesado de língua, não sei falar direito, tenho dificuldade, sou velho, tenho 80 anos, cheio de complicação, cheio de desculpa, mas Deus falou: vai que eu tô te mandando mesmo, e a gente vai arrumar essa sua palavra, eu vou trazer Arão aqui, vou dar um jeito, vai dar certo. Amigo, sempre tem um porém, sempre tem uma desculpa, sempre tem algo impedindo a gente de fazer a obra. Se você esperar a época que vai estar tudo certo para você poder fazer um projeto de Deus na sua vida, essa época nunca vai chegar. Todo projeto de Deus envolve uma renúncia, envolve uma superação, envolve... Fiz isso apesar de tudo que eu tinha que me impedia de fazer. Eu fiz apesar de, né? Apesar das complicações. Porque dizer uma desculpa e não fazer é o que todo mundo pode. Dar uma desculpa e não fazer é o normal. Ter uma desculpa e ainda assim fazer é a superação, é a pessoa que é louvável, é a pessoa que diz: essa pessoa aqui é o filho de Deus, é um filho querido que superou todas as coisas e fez a obra de Deus. Por isso, segunda pergunta: qual é a sua dificuldade? Qual é a sua desculpa? Qual é o seu porém? Qual é a questão que você sempre se levanta para dizer: Senhor, eu quero fazer o que você quer que eu faça, mas tem isso na minha vida? Segunda pergunta para você responder. Terceira, vamos lá. Verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca minhas palavras. Veja, e hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi.
O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? Eu respondi, vi uma panela fervendo que ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso aos outros deuses e adoraram os deuses que as suas mãos fizeram. Você percebe Deus dando autoridade, palavra e conteúdo na boca e na vida, no coração, na visão de Jeremias. E depois que ele ministra através do Espírito Santo esse poder, essa autoridade e essa palavra e esse conteúdo, ele começa a perguntar para o profeta, profeta, o que você vê? Aí começa a se manifestar a visão espiritual, começa a se manifestar o conteúdo, o poder para fazer profecias capazes de incomodar os reis, os nobres, né, e toda a nação. Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E isso significa que Deus está zelando pela sua palavra, está trazendo a disciplina e o juízo para esse povo. O que mais que você vê, Jeremias? Eu vi uma panela que está derramando uma água fervente para cima de nós. Ali é a Babilônia, um império estrangeiro que está vindo para nos julgar por causa dos pecados que nós temos cometido. Então, o Jeremias começa a ter a visão espiritual. E o que é a visão espiritual para um profeta? É a sua ferramenta de trabalho. O que é a palavra espiritual, a palavra de poder, a palavra de autoridade para um profeta? É a sua ferramenta de trabalho. O que é essa conversa, esse diálogo com Deus, trazendo juízo, trazendo a orientação, trazendo a interpretação? É a visão espiritual, o dom espiritual profético se manifestando, de maneira que o que eu estou trazendo para você agora é uma explicação muito simples, uma pergunta muito simples, uma associação muito simples. Quando Deus nos chama, nós temos sempre um porém, nós temos sempre uma dificuldade, mas também temos capacidades ministradas por Deus para realizar essa missão, porque de outra forma, Deus não nos teria chamado para essa missão. Se Ele nos chamou, ou porque Ele já nos preparou para isso desde o ventre da nossa mãe, nos colocando habilidades, histórias, narrativas, vivências que nos dão essa capacidade, ou porque no momento que Ele nos chama, Ele também derrama dons espirituais e capacidades tão sobrenaturais que só podemos dizer, olha, toda vez que eu faço essa coisa na minha vida, Deus se manifesta e a coisa acontece. Eu não sei como, não sei porquê, eu vejo à minha volta as pessoas com uma dificuldade tremenda, mas quando eu faço, é como se na minha mão, na minha vida, na minha capacidade, tivesse uma autoridade diferenciada. Eu lembro sempre que um amigo meu dizia assim, quando ele estava fazendo acampamento de jovens, e a esposa dele dizia assim, fulano, vai lá chamar o pessoal para o almoço. Estava na cozinha trabalhando o almoço e os jovens lá, adolescentes, né? Os jovens tudo lá brincando no futebol, na piscina. Ele dizia, pessoal, almoço, ele chamava, ficava 5 minutos chamando todo mundo, ninguém se movia. Aí disse assim, rapaz, fui chamar lá, ninguém veio. Aí a mulher dele se levantava e dizia, almoço, pessoal, vem agora, tem o quê? Aí falava assim, uma frase, todo mundo se mexia e vinha lá e chegava para o almoço. Ele nunca entendeu como é que ele passava 5, 10, 15 minutos chamando o pessoal, ninguém se mexia, e quando a outra falava uma frase, tinha uma autoridade que ninguém sabia dizer como, que todo mundo se mexia. É um poder espiritual, uma manifestação, uma autoridade que vem da pessoa. Você tem uma capacidade, pode ser capacidade de universidade, pode ser capacidade intelectual, pode ser uma capacidade prática de serviço, uma disposição que ninguém à sua volta mais tem. E essas disposições, às vezes, são fortes. Por quê? Tem um amigo que ele tem uma capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, todo dia, de um jeito que eu não consigo nunca imaginar como é que eu faria a mesma coisa. E por ele ter essa capacidade, parece que ele tem 5 pessoas trabalhando para ele. Uma pessoa trabalha por 5 pessoas. Ele tem uma capacidade de trazer um volume de trabalho tão forte e tudo sai bom. Como se fosse 5 pessoas que eu digo, rapaz, aí um dia ele estava chateado com isso, estava dizendo, não, eu quero fazer um negócio que eu fique assim, ó, só parado, todo mundo trabalha por mim, e aí eu faço um negocinho assim, só falo uma coisa, eu digo, amigo, você está recusando o dom que Deus te deu, porque Deus te deu um dom capaz de quebrar um bocado de gente por aí que precisa ter um custo 10 vezes mais forte que o teu para fazer a mesma coisa que tu faz. Respeita esse dom, cara. Só tu consegue fazer isso aqui, ninguém mais que eu conheço consegue fazer isso que você faz.
Então tem alguma coisa que Deus quer manifestar na sua vida através dessa competência. Eu já vi pessoas que têm, eu estou dizendo só coisas mais meio espirituais, porque essas coisas de competência normal, você já sabe, né? Você está todo dia estudando aí pelo seu trabalho, pela sua vida, para você conseguir, né? Inclusive está tratando o seu emocional e as coisas aí para você ficar bem, para você ficar focado, concentrado, para você estar trabalhando muitas competências. E eu estou falando aqui alguns exemplos que são coisas bem específicas de algumas pessoas. Tem gente que é uma mãe no coração, na vida, na alma. O menino tá chorando, a mulher pega assim na mão, na cabeça do menino, o menino para de chorar. Não dá 2 segundos, o menino tá bagunçando, daqui a pouco o menino tá quieto, tá ouvindo, tá estudando, tá obedecendo. Tem gente que tem uma autoridade de mãe, de cuidar, cuida de 5 meninos como se estivesse cuidando de um. E tem gente que tem um e tá se morrendo. São habilidades na vida que Deus derrama porque tem algum chamado envolvido com isso. Conheci uma pessoa que tinha uma fé, que era um negócio. A fé que a pessoa tem é o seguinte: não tem nada aqui. Aí a pessoa tem a fé que vai construir algo e começa a motivar todo mundo. Não, cara, tá vendo um projeto aqui? Ó, vamos fazer aqui comigo, olha só, coisa maravilhosa. Rapaz, vai dar certo, vai ser bênção de Deus. Aí daqui a pouco tem 20 pessoas ajudando ela. Não tinha nada, ela não tinha negócio, não tinha material de construção, não tinha dinheiro, ela só teve uma visão e a capacidade de contagiar todo mundo com a fé. Quando você menos espera, um ano depois, tá ali um ministério, um negócio, um projeto acontecendo, e você diz, como é que essa pessoa, do nada, só no poder da fé de motivar e fazer as pessoas acreditarem? Não sei, cara. Você tem alguma coisa aí, você tem algo dentro de você. Se você não sabe o que é, então é porque você tem que aprender a responder essa terceira pergunta. Qual é aquilo que Deus te deu, que só você tem e que é um poder para realizar essa missão nessa vida, uma autoridade, e ela se manifesta através da sua vida de maneira que quando você faz, acontece. Você é a resposta de Deus para algo nessa sociedade, você tem uma competência, uma autoridade para fazer por meio dela. Primeira pergunta, qual é o seu chamado? Segundo, qual é a sua dificuldade? Terceiro, qual é a sua autoridade, o seu poder para fazer esse chamado? Vamos continuar? Verso 17. E você, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda essa terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Jeremias era jovem, não tinha uma capacidade, um lastro, uma autoridade para enfrentar oficiais, para enfrentar reis, para enfrentar nobres, para enfrentar sacerdotes, para enfrentar todo o povo. Uma pessoa só, um jovem. E aí? Como é que eu faço isso? Eles vão se opor a mim, eles vão me jogar na prisão, eles vão me matar. Vai ser falar 2 frases e acabou meu ministério. Aí que Deus fala, olha, realmente eu não vou te negar essa situação. Eles vão lutar contra você mesmo. Eu estou te enviando no meio de escorpiões, eu estou te enviando no meio de pessoas complicadas, de um povo difícil, para fazer a obra, vai te desgastar mesmo. Não fica achando que fazer a obra é ficar assim no bem bom, sendo servido, sendo alegre. Não. Se eu estou te chamando é porque tem um problema na sociedade. Um profeta só é chamado numa sociedade difícil, porque se a sociedade está boa, nem de profeta precisa. Se Deus está te chamando, está te colocando no lugar, é porque esse lugar está cheio de necessidade. Tem gente que diz assim, Deus está me chamando para ir para aquele país de primeiro mundo, vivendo bem bom, naquela igreja que já tem tudo para reger o melhor coral do mundo. E isso não é chamado, já tem gente lá fazendo, o país já é rico, já todo mundo tranquilo. Deus vai te chamar para o país pobre, onde tem fome, onde tem complicação, onde não tem nenhuma igreja. Você vai ter que fazer todo o ministério, vai ter que fazer todo o coral, vai te chamar o pessoal, vai ensinar a cantar, vai ficar no piano, entendeu? Por quê? Porque Deus está chamando a gente para lugar onde tem sede. Você é a água para o lugar que tem sede. Só que aí, quando você enfrenta os locais do Satanás, o Satanás não fica feliz, tem a hostilidade, tem um problema. O que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai achar que vai sucumbir, vai se aterrorizar, vai se encher de medo? Porque vai ter luta, que quando tiver luta, você estiver naquele dia lá, só levando lenhada, vai ficar desanimado? Vai desistir? Vai botar a viola no saco e vai para a rua? Para isso não acontecer, Deus fez o quê? O que ele fez?
Ele disse uma promessa. Eles vão lutar contra você, mas não vão vencer. Eu vou fazer de você uma cidade fortificada. E em vez deles aterrorizarem você, você é que vai aterrorizar ele. Mas preste atenção na profecia. Mas se você não acreditar nessa promessa, se você não fizer a obra, se você não assumir que eu estou lhe protegendo, então é você que vai ficar aterrorizado por eles, vai botar sua viola no saco e vai embora. Por isso que diz assim, ó, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Isso é uma coisa lógica. Você é para ser o terror deles. E você vai ter que ser, e eu vou te proteger para você ser. Mas você precisa assumir essa promessa para si. Essa promessa que vai te sustentar. Você vai lá, você vai achar que vão te pegar, vão te lascar, você vai morrer, não vai acontecer. Você sabe, acabou o teu ministério. Você vai achar que vai acontecer isso. Mas não vai. Por quê? Porque sou eu que estou sustentando sua vida. Sou eu que estou te deixando uma cidade fortificada. E porque eles não vão conseguir fazer isso, que você vai ser um terror para eles. Agora, se vocês acharem que ele é um terror e você não acreditar na minha promessa, então realmente você vai ficar aterrorizado e você vai voltar para casa com a viola no saco. Então, uma das coisas que você deve entender e deve praticar é: toda promessa vem para nos deixar seguros de que esse chamado e essa luta vale a pena e que Deus vai nos guiar, nos prover, nos proteger durante essa luta. E no dia que você estiver mais na vala possível, é ela que vai não deixar você desistir. Você está lá, mas Deus tem promessa para mim. Aí tu se levanta e continua. E pessoal, mas não era para ele estar caído? Não era para ele ter desistido? Como é que ele está aqui lutando de novo? Aí tu começa a ser o terror da galera, né? Então pronto. Mas se você não assumir essa promessa para si, porque a promessa precisa ser pegada, precisa ser assumida, precisa ser praticada, precisa ser buscada, precisa ser proclamada. Se você não pegar ela para si e não colocá-la em ação, então o terror se estabelece. Porque a promessa vem para tirar o teu medo, para te dar confiança, para te fazer lutar. E a promessa só vem em época em que as coisas também não estão bom, né? Por que é uma promessa? É uma confiança que no futuro Deus vai estar fazendo, vai estar lhe protegendo e aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Significa que hoje você está sem nada disso. A promessa é uma confiança que você tem, uma fé no futuro, no espiritual, de que Deus vai fazer as coisas que ele está dizendo. Então, se você perder essa confiança, perdeu o projeto. Então, quarta pergunta que você tem que responder: qual é a promessa de Deus na sua vida? Existem as promessas gerais, você já conhece elas, as promessas de salvação, de vida eterna, né? Mas isso aí é para todo mundo. Por isso, nesse momento, você tem que responder quais as promessas específicas de Deus para a minha vida. Você tem um chamado, você tem uma dificuldade, você tem uma autoridade e você tem uma promessa. E essa promessa é quem sustenta você em todas as dificuldades da sua vida. Olha, as 4 perguntas. De novo, se você respondeu essas 4 perguntas hoje com facilidade, você está bem, está com a vida organizada e essa reflexão foi só para te ajudar a pensar. Mas se você não respondeu essas 4 perguntas com facilidade e está em crise com alguma delas, é exatamente essa reflexão que você tem que fazer, tem que parar e tem que organizar o seu coração. Veja só, qual a sua missão em Deus? Primeira. Segunda, qual a sua dificuldade que impede você de levar a sua cruz, o negar a si mesmo? Terceira, qual a sua competência, o seu poder espiritual? E quarto, qual a sua promessa diante de todas as dificuldades? Quando a gente diz assim, Deus tem promessa para você, dê um nome a essa promessa, escreva ela no papel. Qual é essa promessa específica? Coloque aí. E quando você estiver enfrentando aqueles desafios, você pega a sua promessa, repete ela e diz: pois meu Deus é maior do que todas essas dificuldades, porque ele me prometeu e ele é fiel para cumprir. Eu vou ficando por aqui, espero que Deus tenha falado com seu coração. Se o irmão quiser me abençoar, não se constranja, use o meu Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Tenho agradecido a todos vocês que de forma liberal têm contribuído para mim, para o meu ministério. Às vezes
A gente nem tem muita visualização, mas a gente tem uma galera muito contribuidora, muito fiel, e isso ajuda demais ter aquele recurso certo, aquele recurso bacana para a gente continuar fazendo palavras poderosas, tá certo? Combinado? Esse foi o 19º vídeo. Vamos lá, são 40 vídeos de propósito aqui que a gente está fazendo de quebrantamento. Eu espero que você retorne aqui amanhã. Envie esse vídeo para mais pessoas, para ele alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe. Até mais.